Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre circunferência. E com certeza no seu dia a dia você já deve ter notado esse formato. Talvez em um aro de uma bicicleta, ou quem sabe em um anel, né? E ainda na volante de um carro. Então todos esses objetos do nosso dia a dia são semelhantes a uma circunferência. Percebam, o que é circunferência? Vem com a gente. Circunferência é o conjunto de pontos no plano, ou seja, em uma superfície que estão à mesma distância do centro. Tenha calma, vamos compreender bem. Conceitualmente, é o conjunto de todos esses pontos, ou seja, todos esses pontos A, B, C, D, E, F, G, H, todos esses pontos, eles estão em uma superfície, ou seja, em um plano, no caso aqui o meu quadro, e notem que eles estão à mesma distância dessa região central aqui, ó, que nós chamamos de centro. Então, quando nós unimos todos esses pontos aqui, que estão a uma mesma distância do centro, nós encontramos uma circunferência. Então, circunferência é nada mais do que essa casquinha, essa região externa, né? Esse entorno a esse ponto central que nós chamamos de centro. Tudo bem? Então, não esquece, circunferência é apenas a casquinha, é apenas a região externa. Tranquilo? E professor, como é que eu formo uma circunferência? Basta você encontrar vários pontos que estão à mesma distância dessa região aqui, de um ponto central, e aí unir todos esses pontos e você vai encontrar uma circunferência. Agora, quais são os elementos de uma circunferência? O primeiro deles é o nosso raio. E com certeza você já deve ter notado aí no aro de uma bicicleta, o raio é a distância que vai do centro até a extremidade, ou seja, que vai da região central até a nossa circunferência. Então, pessoal, o que seria raio? Raio é todo segmento, ou seja, tem início e fim, que une um ponto da circunferência, ou seja, pega um ponto aqui da nossa casquinha ao centro. Então, é a distância que vai da nossa circunferência, da parte externa, da nossa casquinha até a região central, ok? Então, professor, um raio é isso daqui, ó, esse pedacinho aqui, ó. Nós temos, portanto, aqui um raio. Um raio que sai da região interna, do centro, até a extremidade. Perfeito? Tranquilo? Agora, vamos colocar aqui outros exemplos. Ó. Aqui nós temos esse outro exemplo. Um outro raio, que vai da região interna até a extremidade. Percebam que todos esses raios eles possuem o mesmo comprimento, o mesmo tamanho. Por quê? Porque lembre-se, todos esses pontos que estão aqui, ó, na minha casquinha, na minha circunferência, eles estão à mesma distância desse ponto central que nós chamamos de centro, do meio da circunferência. Tudo bem? Então não esquece disso, que todos esses pedacinhos possuem o mesmo tamanho. Então aqui nós temos o raio, aqui nós temos também um outro raio, tá certo? Agora, percebam, como é que eu vou representar um raio? Bem tranquilo, pessoal. Ó. Aqui nós podemos representar um raio como um segmento. Então, vamos colocar que esse ponto central aqui, eu vou chamar de ponto O, tá certo? Então, o segmento OD seria um raio. Então, ó, OD seria o raio. Percebam que eu tenho que colocar um tracinho em cima para representar que possui início e possui fim. Então não esquece que é um segmento, ou seja, um pedaço de uma reta. Possui início e possui fim.
Agora, ó, nós temos também aqui, nesse caso, nós temos o segmento que vai de O até B. Então, ó, percebam que nós temos outro raio, OB. Então, pessoal, notem que raio é a distância do centro até a casquinha, do centro até a extremidade. Tranquilo? E onde é que nós encontramos esse raio? Lembra do nosso exemplo? O aro de uma bicicleta, nós temos vários raios. Ou, quando nós observamos uma moto, existe esse raio exatamente para suportar o peso, né, do pneu, da roda. Tranquilo? Então, pessoal, não esquece, raio é a distância que vai do centro até a extremidade. Agora, um outro elemento é a nossa corda. Mas, professor, o que seria corda? Corda é todo segmento, ou seja, é um pedaço de uma reta, ó, é um pedaço, tem início e fim, e ele é todo segmento que une dois pontos da circunferência. Perceba que eu agora tenho dois pontos que estão na casquinha, dois pontos que estão na circunferência. E eu vou unir esses dois pontos. Então, ó, aqui nós temos um exemplo de corda, ó, do ponto N ao ponto E. Então, nós temos aqui um exemplo de corda que vai do ponto N até o ponto E. Mas você poderia muito bem fazer uma corda aqui, ó, representar uma corda do ponto F até o ponto A. Do ponto F até o ponto A. Ou quem sabe, caso você queira passar pela região central, ó, você poderia muito bem ter essa corda aqui, ó, que parte do ponto E, passa pelo centro e vai até o outro lado. Então, ó, essa corda aqui também é uma corda que passa pelo centro. Então, nós temos aqui, pessoal, a corda que sai de E até M, de F até A, de N até E. Beleza? Então, quais são os nossos exemplos? Vamos lá, ó. Nós podemos citar aqui alguns exemplos. Nós podemos colocar de M até E. Lembra, coloca um tracinho em cima para dizer que possui início e fim. Mas você também pode colocar como exemplo NE. NE e um tracinho. E também, ó, que vai de A até F, ou FA. Percebam que FA e o segmento AF é o mesmo segmento. Tranquilo? Então, ó, nós demos aqui alguns exemplos de corda. Mas, professor, o que seria esse tal de diâmetro? É um outro elemento da circunferência, porém o diâmetro é toda a corda, ou seja, é todo o segmento que une dois pontos da circunferência. Porém, é uma exceção, tem uma particularidadezinha, tem um algo a mais. Então, é toda a corda que passa pelo centro da circunferência. Então, ó, é toda a corda, é todo segmento que une dois pontos da circunferência que passa pelo centro da circunferência. Agora, peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Então, quer dizer que para ser um diâmetro, eu tenho que sair de um ponto da circunferência, passar pelo centro da circunferência e ir até a extremidade novamente. Isso mesmo. Então, você tem que sair de um ponto a outro da circunferência, passando pelo nosso centro. Tranquilo? Então, de todos esses exemplos de corda, qual exemplo nós colocamos aqui representa o diâmetro? Nós temos aqui, ó, o ponto que sai, o segmento que sai do ponto M ao ponto E. Então, ó, nós podemos colocar como exemplo ME. Mas vamos representar aqui um outro segmento que represente o diâmetro. Vamos lá, ó. Um outro diâmetro, vamos passar aqui um outro segmento que passe pelo centro, ó. Uma outra corda que passe pelo centro. Aqui nós temos essa corda que passa pelo centro e observe, C
ponto central O, N. Então, nós temos C, N, também é o quê? É um diâmetro. Lembre-se que diâmetro é nada mais do que uma corda, só que essa corda, ela obrigatoriamente passa pelo centro. E não vamos esquecer de outra coisa. Se do centro para a extremidade representa o raio, professor, do centro para a extremidade representa o raio. Então, se você observar, o diâmetro, pessoal, é nada mais do que você ter quantos raios? Então, o diâmetro, você possui quantos raios? Ó, um raio, dois raios. Observem que o diâmetro é a junção de dois raios. Diâmetro. Então, o diâmetro é nada mais do que a soma de dois raios. Tranquilo? Então, não esquece disso, ó. Diâmetro é igual a 2 vezes o nosso raio, ou seja, 2 vezes o tamanho do raio. Isso quer dizer que se o nosso raio ele for 10 centímetros, o nosso diâmetro seria 20 centímetros. Mas quem sabe, se o nosso raio fosse 5 centímetros, o nosso diâmetro seria 2 vezes, ou seja, 10 centímetros. Então, pessoal, o diâmetro é sempre o dobro do nosso raio. E o raio é metade do nosso diâmetro. É ou não é? Observem que se o diâmetro ele fosse, ó, 20 centímetros, todo isso, esse comprimento aqui, esse segmento fosse 20 centímetros, o nosso raio seria quantos centímetros? Apenas metade dele, ó, seria 10 centímetros. Beleza? Nós temos ainda uma segunda parte. Aguardo vocês. Até lá. Valeu, pessoal!